Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para obter nossos lucros. Sendo a nossa apresentação, antes da gente passar a nossa grade aqui para a nossa quinta-feira, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa terça. Para mim que estou gravando aqui na terça-feira, ainda tem um jogo aqui acontecendo, vamos lá. Vamos comentar primeiro o bilhete do canal. A gente está deixando aí uma duplinha. Com certeza para vocês, né? O vídeo aqui está saindo na quarta, o jogo já vai ter concluído e a gente deixou o Arsenal feminino para vencer a sua partida. Esse bilhete já bateu. Porém, como eu estou gravando aqui, no momento que está rolando o jogo ao vivo do Ceará contra o Vasco, a gente está trabalhando para sair mais de um gol e meio na partida. Se sair mais um golzinho, a gente consegue cravar o bilhete do canal com odds por base de 1,63. Se ficar aqui apenas um gol na partida, infelizmente a gente vai ficar com o bilhete quebrado no resto, tá bom? Vai depender aqui para mim, né, no caso. Para vocês já devem ter acontecido, certeza, né? Que a gente já está na quarta-feira aí, no momento que vocês estão vendo o vídeo. Então, já vai ter aparecido para vocês aí. Então vamos lá, vamos comentar como foi a terça. A gente trabalhou numa grade de 4 jogos, a gente pode ficar aí com 4 greens e gabaritar o dia, ou ter ficado aí com 3 greens, né, e um red pelo meio do caminho. Então pode ficar aí com 4 jogos, 4 greens, se o jogo do Vasco contra o Ceará tiver saído mais de um gol e meio, ou ficar com 3-1 aí, como eu mencionei, se tiver saído apenas um golzinho. Então vamos dar uma olhada como foi. A gente trabalhou lá na Superliga Feminina, na Inglaterra, no jogo do Arsenal contra o Leicester. Trabalhamos com a equipe da casa, o Arsenal Feminino, para vencer a partida. O bilhete bateu. Liga dos Campeões, a gente trabalhou em 2 jogos. No primeiro, Aston Villa contra o PSG. Trabalhamos para sair. Mais de um gol e meio na partida. O bilhete bateu. O segundo jogo, jogo do Borussia Dortmund contra o Barcelona. Trabalhamos também para sair. Mais de um gol e meio na partida. O bilhete bateu. E para fechar a grade, no Brasileirão, a gente trabalhou no jogo do Ceará contra o Vasco para sair mais de um gol e meio na partida. Se o jogo aí, quando tiver concluído, tiver saído mais de um gol e meio aí, nós, a gente pegou esse bilhete aí e gabaritou o dia. Caso não, a gente vai ficar com esse redzinho aí, tá bom? Então, beleza. Fechamos aí a nossa terça, comentamos sobre o bilhete do canal que tá rolando, no caso, pra mim aqui na terça no ao vivo. Pra vocês aí, quarta, já saiu o vídeo, já tá concluído. Vamos então operar na nossa quinta-feira, beleza? Deixa eu pular aqui a grade aqui. Quinta. O que eu separei para essa quinta-feira? Uma grade, deixa eu contar com vocês aqui que eu não contei. Eu separei os jogos, mas não contei. 2, 4, 6, 7. São 8 jogos aí para a gente operar na nossa quinta-feira. Então, ao meu ver, isso são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo lá na Austrália, 6h35 da manhã. Jogo do Brisbane Roar enfrentando o West United. Vamos lá. Vamos entender aqui o momento aqui. A equipe da visitante é a terceira colocada da competição e a equipe da casa no momento é a lanterna, 13ª. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, um empate, 3 derrotas. A equipe visitante vem de uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória para a equipe da casa e 2 vitórias para a equipe visitante. O que eu venho buscar? A Austrália só vem buscar gols, nada mais do que isso. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 3. Mas o que me chama a atenção é aqui, ó. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio também em todos. Foi por isso que eu trouxe esse joguinho aí. Vamos dar uma olhada. Tá pagando uma odd por uma base de 1,16. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei é às 11 horas da manhã, Superliga aí da Dinamarca na disputa de título, jogo do Rangers enfrentando o Aarhus. As duas equipes aí são quarta e quinta colocada respectivamente. Momento da equipe da casa, nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante, nos últimos 5, vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias para a equipe visitante e 3 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio em todos. Bilhetinho, então, para essa partida, vai estar pagando uma odd aí, por base, de 1,37. Eu não entendo por que botaram o bilhete aqui tão alto, mas beleza, pode ser que não aconteça? Pode ser, mas com tendência aqui muito forte. Eu acho que essa odd está alta por conta dessa aqui, ó. Nem aqui dá para levar em consideração, né? Porque tem histórico aqui de gols. Não sei por que essa odd ficou tão alta assim por um base de 1,37. Venho comprar aqui mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá, para a Arábia Saudita, meio-dia e 15, jogo do Al Hilal enfrentando o Al Kalaej. A equipe da casa é a segunda colocada da competição, a equipe visitante é a 10ª.
Momento aí do Al-Hilal. Nos últimos 5, a equipe vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. O Al-Qalaia, nos últimos 5, vem aí de um empate, uma vitória e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória para a equipe visitante e 4 vitórias aí para a equipe da casa. O que eu venho buscar nessa partida? Eu acredito aqui que após esse empate aí que houve no último jogo do Al-Hilal e também uma derrota, chegou o momento da equipe da casa, o Al-Hilal, dar uma resposta no campeonato e ainda tentar continuar brigando pelo título, né, para não deixar o Al-Ittihad disparar. Por conta disso, jogando em casa, eu venho comprar essa vitória. Tá pagando bilhete por uma base de 1,18, deixou o Al-Hilal para vencer a partida, bilhetes para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Croácia, a 1 hora da tarde. Croácia na primeira divisão, jogo aí do Cybernik enfrentando o Dinamo Zagreb. Momento aí, a equipe visitante, a terceira colocada da competição. A equipe da casa no momento é a 10ª. Momento aí do Cybernik. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Dinamo Zagreb nos últimos 5 vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória da equipe da casa e 4 vitórias em mais recentes da equipe visitante. Porém, eu fico com o pezinho atrás sempre quando eu vou operar no Dinamo Zagreb. Muito difícil de eu buscar agora a vitória. Prefiro buscar mercado de gols, é o que eu venho atuar aqui. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos do Dinamo Zagreb, eu tive aí mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos aí de Cybernik, eu tive mais de 1,5 em 3. Vou deixar então como bilhete para essa partida para sair mais de 1,5, pagando por uma base de 1,26 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos voltar agora para a Superliga na Dinamarca, na disputa de título, 1 hora da tarde. Jogo aí do Midtjylland enfrentando o Copenhague. As duas equipes, primeira e segunda colocada, respectivamente, brigando direto aqui pelo título. Momento aí do Midtjylland. Nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E o Copenhague, nos últimos 5, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Copenhague e 3 vitórias do Midtjylland. Sem mais, Dinamarca, eu gosto muito de buscar gols, é o que eu venho atuar aqui. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive aí mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Copenhague, eu tive aí mais de 1,5 em apenas 2, aqui é o ponto negativo, né? E nos últimos 5 jogos aí do Midtjylland, mais de 1,5 em todos. Vou buscar aí para sair mais de 1,5 na partida. Acredito que eu tenho duas equipes aí disputando o título. Se uma equipe fizer um golzinho, a outra vai tentar aí buscar para reverter a situação. Tá pagando bilhete para uma base de 1,30, deixa para sair mais de 1,5 na partida, bilhetes para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, dando sequência, vamos voltar para a Arábia Saudita às 3 horas da tarde. Jogo aí do Al-Fatih enfrentando o Al-Ittihad. A equipe visitante, a primeira colocada da competição, a equipe da casa é a 14ª. Momento aí do Al-Fatih, nos últimos 5, vem aí de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Al-Ittihad, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aí de vitórias do Al-Ittihad. O que eu venho buscar aqui? Quem quiser buscar até mercado de gols tem muito valor, porém eu venho buscar algo a favor aqui da equipe visitante, do Al-Ittihad. Não vou comprar essa vitória, porque eu já operei aqui em algumas situações que o Al-Ittihad joga fora de casa, às vezes vem numa sequência de vitórias, e aí tem aquela quebra ali, às vezes um empatezinho. Então eu vou pegar aqui uma chance dupla. Como tá pagando um bilhete legal aí para buscar a vitória, eu vou ficar com a chance dupla no Al-Ittihad. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Tá pagando um bilhete aí para uma base de 1,28, é o bilhetinho para esse jogo. Penúltimo jogo do dia aí, vamos atuar agora na Liga Europa. O primeiro jogo que eu separei às 4 horas da tarde é o jogo aí do Frankfurt da Alemanha enfrentando o Tottenham da Inglaterra. O primeiro jogo lá na Inglaterra foi 1-1, agora é o jogo da volta aí das quartas de finais. Momento do Frankfurt, nos últimos 5, a equipe vem aí de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Tottenham nos últimos 5 vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. No confronto direto, eu tenho aqui um histórico de 3 jogos, onde eu tenho uma vitória do Tottenham e 2 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Como é o segundo jogo, eu venho atuar em mercado de gols. Já houve uma primeira partida aí na ida que foi 1-1. Eu acredito que seja um joguinho também da volta aí para buscar gols. Nos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 2. Nos últimos 5 jogos aí do Tottenham, mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Frankfurt, mais de 1,5 aí em 3. Eu vou deixar aí, que eu sei que são duas equipes que jogam para frente para tentar buscar gols. Venho comprar aí para sair mais de 1,5 na partida, pagando uma base de 1,22, é o bilhete para esse jogo.
Para a gente encerrar o dia, vamos lá para a Liga Europa no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Jogo do Manchester United da Inglaterra enfrentando o Lyon da França. Primeiro jogo lá na França, 2-2 aí no placar. Aqui agora é o jogo da volta também nas quartas de finais. Momento aí do Manchester United. Nos últimos 5, a equipe vem aí de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E o Lyon, nos últimos 5, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Manchester United. Aqui não tem jeito, eu vou buscar gols. É o jogo da volta, já saiu 4 golzinhos aí no jogo da ida, eu acredito que saiam mais 2 aqui pelo menos no jogo da volta. Dá uma olhada, nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em 3, porém lembrando que eu tenho histórico aqui de 2008 para trás, tá bom? Nos últimos 5 jogos do Lyon, mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas nos últimos 5. E nos últimos 5 jogos aí do Manchester United, mais de gol e meio em 3, batendo ambas aí em apenas 2, né? Vou buscar então aí para sair mais de gol e meio na partida. Vamos dar uma olhada. Vai estar pagando uma odd aí por uma base de 1,21, é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa quinta-feira. Vim até dar uma olhadinha aqui se já havia saído o gol do Vasco aí, né? Então, vamos lá. Fechamos a nossa quinta. Bilhete do canal aí, eu vou deixar aqui uma tripla. Tô deixando o Al Hilal para vencer a sua partida, o Al Ittihad na chance dupla e tô deixando para sair mais de gol e meio no jogo do Frankfurt contra o Tottenham. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,34, é o bilhete do canal para essa quinta-feira. Mais uma vez aí, só venho agradecer a confiança, o carinho, os comentários aí de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima.